No auge de seu poder, o Império Romano importou milhares de animais da Europa, África e Ásia para o uso em jogos anuais de gladiadores. Seu território chegou a alcançar o norte da África e pequena porção da Ásia, onde estes também abrangeram o território dos instintos da natureza, leão do Atlas ou da barbárie e o tigre do Cáspio, provavelmente sendo estas as subespécies envolvidas nos confrontos, considerando a distância e limitações de transporte da época. Sendo assim, quem geralmente foi o vencedor de tais confrontos e depois disso tiveram mais evidências, descubra neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é claro, também depois de conferir outros vídeos do canal relacionados a este tema e também outros animais. Antes de darmos um veredito, vejamos abaixo os prováveis portes e pesos reais dos animais envolvidos. O leão do Atlas, como também já explicado no outro vídeo do canal falando sobre ele, e o tigre siberiano, tem provavelmente seu porte exagerado, com citações de 270 a 300 kg de peso. As estimativas mais confiáveis vêm de biólogos como Alfred Edmund Perrin e Yamaguchi, afirmando que, considerando machos, estes leões teriam entre 160 e 190 centímetros de comprimento de cabeça e corpo, onde somando a cauda teria um total de 235 a 280 centímetros. Este tamanho é semelhante a todas as outras populações de leões e não apresenta nenhuma dimensão excepcional. Com a questão do peso, a julgar pelo tamanho do corpo e dimensões do crânio, os leões da barbárie machos provavelmente tiveram um peso de até 200 kg, em média de 160 a 170 kg, embora haja a possibilidade de alguns espécimes excepcionais de provavelmente até 230 kg, como os leões da África Oriental, ou mesmo 250 kg, como os leões da África Austral. Mas este último número provavelmente será apenas um exagero de áreas do norte da África. Já o tigre do Cáspio, também chamado de tigre persa, existem também relatos antigos declarando indivíduos enormes, como por exemplo na obra O Tigre de Cáspio, da Análise da Situação Atual, de 1839, da área das montanhas de Altai, a aldeia Setovka, descreveu um tigre enorme do Cáspio morto que pesou 290 quilos. No entanto, de acordo com o biólogo Mazak, seu tamanho era comparável ao tigre de Bengala e siberiano. O grande problema dos tigres do Cáspio é que as amostras de medidas e pesos tidos como confiáveis é muito pequena. Ainda assim, considerando machos, estes tigres teriam estimadamente de 181 a 198 centímetros de cabeça e corpo, com um total de 269 a 295 centímetros, com um peso estimado de 170 a 240 quilos, sem detalhar pesos médios. Ainda que, com dados imprecisos, estes animais provavelmente tiveram portes semelhantes, talvez com o tigre sendo um pouco mais comprido e pesado em média, tal como costuma acontecer nos animais modernos das maiores subespécies. Voltando ao assunto Roma, no auge de seu poder, os romanos utilizaram animais para duelar no Coliseu. Na maioria das vezes, hienas, leões, tigres, elefantes e outras formas de vida eram soltas em coliseus durante caçadas simuladas, onde multidões assistiam enquanto serviam de forragem para arqueiros em carruagens. Outros encontraram seu fim em lutas contra gladiadores que usavam espadas e escudos. Alguns dos animais mais afortunados entretinham o público, matando e consumindo criminosos desarmados. Os romanos também organizaram partidas de mortes individuais entre diferentes espécies, muitas vezes usando animais que nunca haviam se encontrado na natureza. Por exemplo, eles amarravam um urso do norte da Europa e um leão africano e usavam o fogo para incitar os animais a lutar. Normalmente, essas lutas eram até a morte. É provável que milhares dessas batalhas tenham ocorrido ao longo dos 500 anos de história do Império Romano. Com um histórico tão longo e sangrento, parece que a Roma poderia responder a inúmeros debates sobre quem venceria lutas de animais. Infelizmente,
apenas alguns relatos escritos de combate entre espécies sobreviveram até os tempos modernos, e estes carecem de detalhes específicos. No entanto, esses relatos, em combinação com abundantes evidências arqueológicas de moedas, mosaicos e pinturas retratando o combate individual contra cada animal, fornecem alguns detalhes sobre essas batalhas horríveis. Sobre leão versus tigre. A maior parte do nosso conhecimento sobre lutas vem do historiador chamado Martial, que escreveu sobre os primeiros jogos de gladiadores do Coliseu Romano, em 80 d.C. Titus chegou a importar mais de 5.000 animais para seus jogos. Embora a maioria dessa fauna tenha morrido em caçadas simuladas, algumas encontraram seu fim em lutas interespecíficas. Facilmente adquiridos do norte da África, os leões eram uma visão comum nas arenas romanas. Alguns romanos até mantinham leões como animais de estimação, com um imperador usando leões para puxar sua carruagem e outro soltando leões em convidados desavisados. Os tigres, por outro lado, eram muito mais raros. Como tal, fascinavam a população romana. Um tigre ganhou fama por ser tão gentil que lambia a mão de seu treinador. Quando os atendentes escolheram este tigre em particular para uma luta entre espécies contra um leão, o público previu uma vitória fácil do leão. Eles estavam errados. Quando um treinador soltou o tigre no Coliseu, algo aconteceu. Fosse o barulho da plateia ou o local do leão, o tigre ficou furioso. Na primeira oportunidade, o tigre furioso perseguiu o leão, saltou sobre ele e o virou de costas. Usando sua vantagem de peso, o tigre então tratou o leão como faria com qualquer outra presa. Ele usou seus dentes e garras para abrir o material rodante do animal. Sangue e vísceras escaparam do abdômen do leão e se espalharam pelo chão da arena. Embora esta seja a única vitória registrada de um tigre sobre o leão na história romana, parece que esse confronto aconteceu em outras ocasiões. E segundo eles, os tigres quase sempre saíram vitoriosos. Há uma menção que pode dar a entender que este tigre mencionado anteriormente poderia ser na verdade uma tigresa, mencionando o seguinte: uma tigresa acostumada a lamber a mão de seu desavisado guardião, um animal de rara beleza das montanhas de Iracânia, sendo enfurecido, dilacerando com dentes enlouquecidos um leão feroz. Uma ocorrência estranha, como nunca havia sido conhecida em época alguma. Estes seriam os raros relatos do Coliseu. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. No entanto, também é retratado da mesma forma por fontes não científicas vinda de historiadores, por exemplo, versões de outras épocas, com vitórias por parte do leão também. Talvez a mais polêmica possa ter vindo depois, do adestrador chamado Clyde Beatty, em 1941, que relatou e filmou algumas lutas em cativeiro, como as encenadas, embora reais, do filme Big Cage, como muitas das cenas espalhadas pela internet. Segundo ele, o leão tinha se mostrado um pouco superior ao tigre na luta, e ele mencionava casos que tinha que separar leões de tigres porque os leões poderiam matar os tigres, ou que mataram alguns tigres. No entanto, dessas afirmações, alguns o acusam de terem utilizado, ao menos na maioria das vezes, tigresas, ao invés de tigres machos. Certamente, todas essas informações para ambos os lados devem causar até hoje discussões intermináveis entre os fãs destes animais. De acordo com Craig Safoe, biólogo e curador de grandes felinos do zoológico de Smithsonian, em Washington, menções improvisadas no registro histórico indicam que tigres geralmente venciam na Roma Antiga, e as lutas modernas em cativeiro também costumavam ser assim, mas nem sempre. Leões e tigres têm seus pontos fortes, e o resultado de uma determinada luta depende completamente dos indivíduos, sua história, estilo de luta e fisiologia. Mas, se ele tivesse que apostar em algum animal, daria vantagem para o tigre. Primeiro,
Embora um tigre especialmente grande supere qualquer leão, as duas espécies geralmente têm tamanhos comparáveis. As crinas dos leões conferem uma vantagem física. De acordo com Saffoe, essa cota de malha embutida protege seus pescoços e também serve como um lembrete do fato de que leões machos são pré-programados para lutar. Embora a experiência de combate dê proeza aos leões veteranos, a natureza social destes animais pode ser também sua maior fraqueza em uma briga contra um tigre. De acordo com a Universidade Lion Research Center de Minnesota, coalizões de 2 a 3 leões machos geralmente lutam em grupo contra rivais territoriais, mas os tigres sempre lutam sozinhos. Essa diferença afeta os instintos dos dois gatos. Segundo Saffoe, abre aspas, o que eu ouvi dos tigres é que eles parecem ser mais agressivos. Eles vão para a garganta, vão para matar. Enquanto os leões são mais, vou bater em você e brincar com você, os leões talvez possam se dar ao luxo de brincar um pouco mais porque têm o apoio de outros leões. Os tigres não. Talvez eles sejam condicionados por sua evolução a nunca depender da ajuda de ninguém e sempre matar rapidamente. É essa crueldade que dá vantagem aos tigres, na maioria das vezes. Fecha aspas. Considerando minha opinião aqui, como mencionado no primeiro combate de leão versus tigre do canal, eu particularmente procuro não dar muita valia aos relatos, embora interessantes, pois, desde a antiguidade, estes dois animais inspiram símbolos, mas que também podem influenciar em paixões e parcialismo, algo não muito confiável em historiadores, jornalistas ou mesmo tratadores antigos. Por exemplo, o que pode levar até mesmo a edições e invenções para favorecer seu animal favorito. Infelizmente, a única fonte científica que verifiquei até hoje vem do livro Os Grandes Gatos Selvagens do Mundo, e só dá uma rápida menção sobre o duelo, corroborando mais a favor do tigre, mencionando que aparentemente ele venceria. Também acreditaria muito mais a opinião de um biólogo como Craig Saffoe quanto ao favoritismo. O tigre, de tamanho equiparado ou mais pesado, tende a possuir garras maiores, dentes maiores, maior força na mordida, maior força física, principalmente nas patas traseiras, dada também sua capacidade superior de salto, mas também num todo. E também, como já mencionado, podendo ser mais técnico ou mortífero para finalizar o combate. Muito embora o leão possua a juba e talvez maior disposição de combate, embora a agressividade possa ser variável. Ele tem também todas as armas formidáveis de combate e não pode ser subestimado. No meu ver, não é um duelo garantido, mas tem sim seu favorito. E aí, o que você achou deste duelo? Quem você acha que venceu na maioria das vezes essas batalhas antigas e que venceriam entre os animais modernos hoje? Deixe nos comentários. Também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!